Oi, gente, sejam bem-vindos. Olá, a gente já está ao vivo. Que vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está chegando. A gente vai ter um bate-papo aqui muito interessante. Olá, olá, Lília. Instituto Alma entrou. Sejam bem-vindos. Olá, o pessoal está entrando. A gente vai dar em 2 minutinhos e aí nós começamos. A palestrante já está aqui na sala. Na realidade é um bate-papo, né, Isaac? Deixa eu ver se ela está. Sejam bem-vindos. Vou ver se a Isaac entrou. O Isaac entrou. Deu Oi. certo. Olá, seja bem-vinda. Estou falando oi pro pessoal. Vou dar aqui 1 minutinho e aí a gente começa. Tá? Sejam todos bem-vindos. A gente vai ter um bate-papo muito interessante hoje. A Zac vai. Bom, agora nós estamos ao vivo, né, André? Isso, Todo mundo estamos. ao Agora a vivo. gente Então tá está. bom. Então tá ótimo. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Andréia. Eu estou, por enquanto, né, diretora técnica da ABC, e aí a gente tem realizado esse trabalho de trazer pessoas para fazer lives, tanto aqui no Instagram como também no YouTube. Eu fico mais lá no YouTube. E hoje, essas pessoas que estão vindo é para compartilhar, né, sobre a filosofia sistêmica, sobre como essa ferramenta é tão importante, como que ela tem sido aí um divisor de águas aí na vida de muitas pessoas, como foi na nossa, porque antes da gente se tornar um constelador, nós fomos constelados, né? Nós tivemos a experiência de passar pela vivência. E nós percebemos quais foram os efeitos e os resultados que nós tivemos na nossa própria vida, na nossa própria história, na nossa relação aí com a nossa transgeracionalidade, mas também, né, com a vida como ela é no dia a dia. Hoje, a Zaki, ela vai falar para nós sobre renovando o ciclo da sua vida na perspectiva da filosofia sistêmica, tá? Vou passar a palavra para ela. No final, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aí, que ela vai estar respondendo. Então, Zaki, seja bem-vinda. A ABC agradece aí mais uma vez a sua presença. Você pode falar mais um pouquinho de você. A Zaki, ela é uma das fundadoras da associação. A ABC está há 20 anos escrevendo a história da constelação familiar no Brasil, então tem muita história, muitas pessoas, né, que trabalharam antes da gente para poder fazer o que a ABC é hoje. Então, muito obrigada, gratidão aí pela sua presença, eu passo a palavra para você. Obrigada, Andréia, pelo convite. Eu me sinto muito honrada e eu acho que é uma oportunidade da gente relembrar o que aconteceu com a ABC. Na verdade, a ABC foi fundada em 2004 por poucos pioneiros, eu sou uma delas, mas antes disso, assim, eu acho que havia umas 4 ou 5 pessoas, que eu me lembre, num congresso do México, do Bert Hellinger. E nesse congresso foi quando nós ventilamos a possibilidade de abrir alguma coisa em conjunto para a comunidade no Brasil, porque até então não tinha nada, né? Aí começaram os cursos, já tinham os cursos, a primeira formação no Brasil, mas não tinha um
instituto, não tinha uma associação, não tinha nada. Então, ventilamos, inclusive a Mimanza estava lá, né? O Renato Bertatti, Décio Vilma, eu, a Íngala, etc., e foi ventilado essa possibilidade. Aí depois, isso foi acho que no ano 2000, 2001, por aí, 2002, e aí, quando foi 2004, houve a própria, como se diz, o pessoal me telefonou, me mansa, e disse, olha, em vez de a gente abrir um instituto, que tal abrir uma associação, assim, todo mundo participa, né? Então, as pessoas que estavam se formando naquela época, logo ali no começo, essas pessoas foram sócias fundadoras da associação. Então, mais ou menos foi assim, veio uma ideia, a ideia se plantou de fato, e aí a gente aceitou isso. Depois é que as coisas foram evoluindo. Mas eu queria começar, Andréa, pedindo para as pessoas que estão presentes, para a gente, inclusive você e eu, para a gente fazer uma reverência à ABC, desde o começo dela, desde o começo, com o pessoal que foi sócio fundador, mesmo com as pessoas que vieram depois e que ajudaram a ABC a se construir, a se edificar, até o momento presente, as pessoas que estão presentes ainda na ABC e também as que vão estar no futuro. A gente pode tomar um minutinho para reverenciar isso? Vamos fazer todo mundo? Ok. Estamos, então, fazendo uma reverência à ABC desde que começou, desde o começo, a, incluindo todas as pessoas que trabalharam para a ABC, mesmo os que vieram depois, incluindo as pessoas de hoje, incluindo as pessoas do futuro. Acho que é suficiente, né? Então, eu não sei quem está aí, mas também não tem importância, porque no sentido de que todos são bem-vindos, né? E eu queria só falar um pouquinho de mim. As pessoas que são antigas já me conhecem. Eu sou socióloga formada pela USP. Me formei também 4 anos nos Estados Unidos em física quântica, que a gente chama de Healing, que é uma faculdade. Eles conseguiram fazer com que fosse uma faculdade. São 4 anos estudando campo, física quântica, transformação interna, célula, etc. Tudo que tem a ver com constelação. Aí, logo depois, me formei no ano 2000. E aí, no ano 2000, a gente já iniciou a primeira formação de Brasília e também teve a formação em que fazia rotatividade das cidades em constelação familiar. Eu também fui convidada esse ano para ser representante da ISCA. A ISCA é a Associação Internacional de Constelações Sistêmicas, representante no Brasil, apesar de que eu agora estou na Flórida, mas representante no Brasil. O que eles querem fazer, André, até interessante também para você saber, é assim, eles convidam países, por exemplo, Grécia, Índia, Turquia, Brasil,
Argentina, México, e pedem uma pessoa para representar, e essa pessoa faz um grupo mensal, tá? Em nome da Associação Internacional, entendeu? E aí, para poder unificar os povos, né? Eu acho interessante unificar, fazer só uma coisa, entendeu? Vamos passar É o bem bastão, se interessante. não é interessante? Então, tem uma É, na reunião da Grécia, tem uma reunião da Grécia, aí tem uma reunião da Turquia, uma vez por mês. Claro que na língua deles, né? Mas o tema que a gente discute é um tema em que a ISCA, a Associação Internacional, ela coloca para a gente discutir. É muito interessante isso, porque você amplia o conhecimento, né? Muito bem. Eu vou falar, a proposta nossa aqui é falar sobre a renovação nesse novo ciclo. Inclusive, eu gosto muito das pessoas que participam. Então, as pessoas que estão nos ouvindo podem colocar seus comentários, podem fazer perguntas, eu não me incomodo, eu gosto muito dessa interação, tá? Quando a gente fala em renovação, André, eu penso assim que não é só uma renovação física, né? É uma renovação espiritual, mental e emocional. E aí veio para mim a lenda da águia. A águia, é uma lenda, não sei se é verdadeiro ou não, que ela se renova a cada 10 anos. Ela vai lá no alto da montanha, ela se esconde e ela começa a arrancar o bico, né, antigo para colocar um bico novo, para nascer um bico novo, novas garras, nova pele, e assim ela consegue voar até mais alto. Essa lenda não sei se você conhece, da águia, que ela se Já renova de conheço. cada 10 anos. E o ser humano, o nosso é uma renovação de cada ano. Cada ano a gente pensa, oba, agora nós vamos fazer nossos desejos. Né? Quando eu era criança, por exemplo, eu achava o que o ano que vem vai trazer para mim. Vai trazer, o ano que vem vai trazer para mim. E hoje eu entendo que é o que eu vou me trazer para este ano que vem. O que eu vou fazer de diferente para ter essa renovação. E aí eu pensei também como a gente faz decretos a cada ano, porque os decretos que a gente faz aonde? Na consciência. Então, vou falar um pouquinho sobre consciência, porque tem tudo a ver com ciclo novo, ciclo antigo, né? E a minha motivação é renovar, é reconhecer, mudar, elevar a consciência das pessoas, elevar a nossa consciência, porque assim, quando eu li na Bíblia, e agora se você me perguntar exatamente aonde foi que eu li, eu não vou saber te dizer, mas havia uma sentença assim: ele subiu aos céus. E aí eu fiquei pensando, o que quer dizer essa frase, ele subiu aos céus? Ele elevou a consciência ao ponto de estar numa outra consciência onde todas as coisas são possíveis. Ele se elevou aos céus. Então, quando a gente também eleva a nossa consciência atual para uma consciência elevada, vamos dizer assim, onde todas as coisas são possíveis, então aí é que a mudança desse novo ciclo vem. Então, isso é muito importante, porque a mudança de ciclo está muito ligado à consciência que nós temos. Nessa consciência, onde ele elevou a sua consciência aos céus, todas as coisas são possíveis. Aí a gente pensa assim, mas o que a constelação familiar nos ensina a respeito disso? Constelação familiar nos ensina que há uma consciência familiar, né? Uma consciência familiar onde todos nós somos unidos, todos os membros são unidos, todos os fatos que acontecem naquela família, bons ou não, são unidos. Então a gente tem aquilo que a gente chama de consciência familiar. Mas nós temos outras consciências, tá? Outras consciências. E eu fico pensando assim, para te dar uma demonstração
E vocês podem me perguntar, podem comentar, como eu falei, eu gosto muito dessa interação. Quando a gente escuta falar, por exemplo, de alguém que era pobre, muito pobre, e ganhou na loteria. Não passou um ano, perdeu todo o dinheiro na loteria. Como isso é possível? Porque a consciência que essa pessoa tem é uma consciência da pobreza. Mas existe a consciência da riqueza. Então, essa pessoa não teve o tempo hábil de fazer essa transição da consciência da pobreza para a consciência da riqueza. Então, ela não tem como segurar os milhões que ela ganhou. Então, assim, 70% a 80% das pessoas que são pobres, que fazem um péssimo investimento, que perdem seu dinheiro, que não conseguem dobrar o seu valor, porque não é só uma questão de se sentir merecedor, também é, porque a consciência da pobreza é também não se sentir merecedor. Eu não sei se você sabia disso, mas é interessante essa... Sim, tem uma estatística muito alta de que as pessoas em geral, quando elas ganham na loteria, geralmente com 5 anos eles tendem a perderem tudo. Agora, aí também, Isaac, entraria nesse conceito que você está trazendo da consciência, mas também a lealdade, às vezes, ao clã, né? A lealdade ao antigo, né? Não conseguir se renovar, igual você está falando, esse ciclo de algo novo. E aí entra em processos de autossabotagem, retornando para esse lugar onde a pessoa deseja muito sair. Sim, absolutamente, está incluso isso também. Essa lealdade está inclusa de forma inconsciente. Mas aí você também pensa assim, a pessoa que tem medo da doença, por exemplo, que consciência ela está? Na doença ou na saúde? Na doença, é óbvio, porque ela acredita que a doença vem, pode pegá-la, né, e terminar com o destino dela. Por isso que eu digo que é tão importante a gente prestar atenção no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente emite, no que a gente fala. Especialmente se a gente quer um novo ciclo de vida, porque senão não tem mudança, Andréa, não tem mudança. Então, consciência da doença é acreditar que a doença vem e pega você. Consciência da saúde, não, eu sou saudável. Olha, consciência da beleza, consciência da feiura. Eu tive uma vez uma cliente, eu preciso contar esse caso, era uma moça muito bonita e ela se achava muito feia. E ela dizia assim para mim, eu quero constelar isso, porque eu me acho feia. E aí nós colocamos um representante para feiura, um representante para beleza, a mãe dela e ela. E aí a beleza, ela não olhava para a beleza, ela olhava para a feiura, né? E a mãe dela olhava para a beleza. E eu falei para ela assim, mas de onde veio esse termo feiura? Ela disse, minha mãe sempre achava que eu não era muito bonita, não. Quer dizer, a mãe olhando para a beleza, né? E a feiura estava lá, mas não olhava para ela. Então, ela depois disse para mim, olha, depois dessa constelação mudou a minha vida, eu passei a me achar mais bonita. Então, o que eu quero dizer? Novo ciclo não é igual à criança que eu fui, que você foi, que todos nós fomos, e que a gente diz assim, 2025, me traga meus desejos, realize meus desejos, minhas vontades, etc, etc. 2025 é um ano como qualquer outro, mas se você mudar essa imagem interna que você tem de tudo, das pessoas, da natureza, da prosperidade, da saúde, da beleza. Por exemplo, você sabia, se você se achar bonita, não estou falando você, André, mas estou falando de modo geral, se você se achar bonita, todos vão te achar bonita? Todos. Se você se achar é impressionante, experimenta isso. Se você se achar belíssima, todos vão te achar bela. Ainda vai ter alguém que vai chegar para você e vai falar assim, nossa, como você é bela. Porque você mudou
essa imagem Tem dentro algo de você. diferente, você está brilhando muito, o que que aconteceu? Você viu o passarinho verde, né? Todo é um estado de uma consciência, de olhar, né, para aquilo que você está sentindo e vibrar. Você traz aí um pouco até do conceito da física quântica, né? São todos os níveis de visualização, de É, percepção, de sentimento, de emoção e consciência. não, e a consciência, André, é a única realidade que a gente tem. É a consciência. Eu não estou falando daquilo que você mencionou sobre a lealdade infantil, que faz parte, né, faz parte, mas a gente precisa prestar, eu estou falando mais no sentido individual, tá? Uhum. Mas a gente precisa prestar atenção que é que a gente está emitindo para a nossa realidade para que ela mude. Por exemplo, se você quer ganhar na loteria, que nem eu falei com uma amiga, ela falou, ai, meu sonho é ganhar na loteria. Eu falei, que bom, você joga? Ela disse, não. Eu falei, uai, como é que você espera ganhar na loteria se você não joga na loteria? Ela falou assim, eu não acredito que eu vou ganhar. Então, assim, né, pensa bem, como é essa consciência, é exatamente isso que a gente coloca. Eu sei de uma pessoa que, por exemplo, passou 3 dias direto, afirmando, sonhando, falando, pensando que ia ganhar na loteria e no quarto dia ele ganhou. Tá? Então, a gente é dona, nós somos donos do nosso destino, só que não é uma imposição. Não é uma coisa assim, agora eu quero que isso aconteça, aquilo aconteça, etc. aconteça. O universo, ele tem um equilíbrio. Então, se você, por exemplo, quer ter filhos ou netos, e você não gosta de ouvir o choro de uma criança, não vai vir neto, nem filho para você. Porque existe um conflito aí, o universo sabe e fala, mas que conflito é esse? Como assim? Você quer uma criança, mas você não aguenta ouvir o choro da criança? A gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está pensando e sentindo. Então, é 24 horas. Não é uma coisa rígida, claro, você vai rir, você vai achar graça, você vai viver a vida, mas preste atenção naquilo que você está emitindo, porque aquela é a sua realidade. Então, quando ele fala assim, ele subiu aos céus, essa frase é elevar a consciência. E nós temos essa capacidade de elevar a nossa consciência, de renovar o ciclo, né? Porém, sempre reverenciando o passado. Reverenciando o passado, porque a gente não pode excluir o passado, mas podemos reverenciar. Então, vamos falar que outra consciência a gente pode... Aliás, eu até ia fazer um exercíciozinho aí com as pessoas que estão aí, como é que se elas estão na consciência da prosperidade, né? Vamos pensar um pouquinho, estamos na consciência da prosperidade ou na consciência da escassez, por exemplo, não vamos nem falar em pobreza, mas escassez. Vamos dar um minutinho para a gente pensar nossos pensamentos, isso, porque a gente quer 2025 próspero, né? 2025 próspero, novo ciclo próspero, não vai vir do nada, só vai vir se você emitir isso para fora. Aí vem. Então, que consciência você está? Estou perguntando às pessoas que estão na live e você também, André. Estamos na consciência da escassez ou a consciência da prosperidade? Então, o pessoal que quiser escrever aí, pode colocar aí, responder na ZAC, por favor. É porque isso é muito importante, né? Escassez significa preocupação. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Escassez também significa muito esforço, um esforço exagerado. Escassez significa desconfiar, não acreditar em nada, não acreditar em ninguém, achar que não vale a pena fazer nada de diferente, né? A Rúbia já respondeu, consciência da prosperidade. Ah, que beleza, parabéns, maravilha, muito bem. Medo. A Simone colocou o medo. É. Olha, eu tenho um exercício para o medo, Simone. Não sei se você é consteladora, só para eu saber se
A Miriam está na prosperidade. Ah, que bom. A Márcia, direção da prosperidade. Isso eu sei, Márcia. Então, um exercício interessante para você fazer sobre o medo, que eu penso que tem que a ver com a constelação, é claro, né? Do Bert Hellinger. Ela é consteladora, tá? Simone é consteladora. Então, você pega um papel, né? Escreve medo no papel, vira de cabeça para baixo, coloca meio metro na sua frente. A 1 metro para meio metro. E você fica de frente a esse papel e você reverencia o medo. Por quê? Quando você reverencia o medo, ele sai da onde ele está e te mostra um pouquinho do que ele é. Você faz isso um dia. No dia seguinte, você faz a mesma coisa. Vai lá, fica meio metro, 1 metro, reverencia mais uma vez o medo. Vai te mostrar alguma outra coisa. Então, você vai desvendar. É como se você desvendasse o medo, porque o medo é um conceito muito grande. Qual que é o contrário do medo? É coragem, né? Então, a coragem, a gente tem que ter coragem, mas é importante conhecer de onde vem esse medo também. Então, esse é um exercício que te dá alguma indicação sobre isso. E também tem a ver que o medo sempre foi uma sensação dos nossos antepassados, imigrantes, imigraram para outro país, tinham que lutar, tinham que sobreviver, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada, só tinha trabalho para pôr comida na mesa, né? Então, assim, a maioria das pessoas que imigraram de um país para outro, então o medo também era algo que protegia, porque com o medo você deixa de fazer uma coisa muito audaciosa. Então, o medo, de certa forma, acreditava-se que protegia você. Hoje a gente sabe que o medo, ele não protege tanto, mas ele, de fato, te esconde, né, de uma realidade melhor. Quem está falando A agora? Rúbia, ela fala que ela sempre, né? Essa palavra sempre é muito forte, né, Rúbia? A gente pode talvez mudar ela, mas sempre vivi na falta e agora vibro na mudança de vida. Então agora ela está nessa vibração da mudança e Então, a única coisa que eu você preciso dizer para a Rúbia, você precisa honrar, reconhecer a falta. Porque se você não fizer isso, ela vai continuar. Então, você, ao reconhecer, quando a gente reconhece o excluído, a gente está incluindo, né? Então, a mesma coisa quando a gente reconhece aquilo que foi um pouco negativo para nós, mas provavelmente não foi tão negativo no passado, porque te ajudou, de alguma forma, fez parte da sua vida. Então, você, ao reverenciar e ao aceitar, você consegue ir para o novo. Isso é uma coisa muito importante. Essa mudança de vida, então, ela vai vir preenchida. O que a gente não pode fazer é fazer um corte e dizer isso aqui não serve mais, tchau e bênção, isso aqui agora eu vou para cá. Porque a gente não tem como, a gente é um ciclo, é um círculo e é um ciclo. A gente está sempre com as nossas experiências, né? E muito bem. Então, se você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida presente, você precisa fazer o quê? Retirar a sua atenção daquilo que parece real, porém, sempre reconhecendo que aquilo existiu e existe na sua vida. Mas aí mudar para aquela outra consciência que você deseja ter. Agora, também não adianta você foi uma pessoa que lutou a vida inteira e agora você quer só ser bilionário. Não é assim também, né? Não tem essa... Não é a mudança de 0 para 1000%, não é assim. existe a possibilidade. A questão é se a pessoa dá conta de sustentar isso na É consciência. claro, você A pode imaginar, por exemplo, né? agora aqui nos Estados Unidos deu o mesmo caso de um cara que ganhou, ele ganhou na loteria milhões e milhões, sabe o que ele fez? Comprou uns 10, 15 carros os mais caros possíveis. Cada carro custava não sei quanto milhões, sabe? Assim, gastou todo o dinheiro em carro.
Você entendeu? Então, assim, é isso, né? Quer dizer, não tem a noção do que esse dinheiro pode fazer para render para ele, para render para a família, para os amigos, para todo mundo. Outra coisa que é muito importante na prosperidade que a gente precisa fazer é a gente tem que compartilhar a nossa prosperidade. Compartilhar quer dizer, nem que seja 1%, 2% do que você ganhou extra, você doar como presente, como doação, o que você quiser fazer, mas o universo gosta muito disso, ele acha que é maravilhoso, nossa, você está se incomodando com o coletivo, então isso é importante, essa doação na prosperidade. Então você tem que ser, o ser tem a ver com sentimento, né? Então, por isso que a gente fala no final do ano para o ano novo, as pessoas dão 3 pulinhos, né? Acho que são 3 pulinhos no mar, e É, fica três, gritando. três ondas, né? Comer lentilha. E Tem fica uma gritando, série de rituais. mas tudo isso é ritual, é interessante, não é ruim. Mas aí a pessoa grita, pula, quer dizer, ela dá aquele entusiasmo. Mas passou meia-noite, chegou meia-noite e 5, ela já voltou o que era. Se você continuar a ser essa mesma coisa, essa mesma pessoa, você vai atrair tudo isso. Porque o sentimento é o mais importante de tudo. Não é só você falar, afirmar, ajudar, querer nesse novo ciclo, mas o sentimento que você tem. Agora, por isso que eu digo, às vezes você não consegue ter esse sentimento de entusiasmo, de alegria, então reconheça o que não foi bom, né? Aceite, reverencie, e aí vai te dar um pouco de paz. E essa paz pode te direcionar para alguma coisa melhor. Muito bem. E aí a gente fala também que a consciência de Deus não guarda rancor. Então, rancor, ressentimentos, negatividade, culpa, principalmente culpa, não, a gente não consegue se elevar. A gente fica nessas emoções negativas. Então, se você não consegue falar com a outra pessoa, você mesmo pode fazer isso em pensamento, em sentimento. Oração também, a oração tem um poder magnífico, porque quando a gente faz a oração, a gente vibra, né? Você ora, a gente vibra. Aliás, eu ia falar isso ontem, acabei não falando lá na reunião da ISCA, mas antes disso eu quero ouvir as pessoas aí, que consciência elas estão para eu poder dar uma ajudadinha. Aqui a sistêmica quer entrar ao vivo. Eu vou ver se eu consigo puxar aqui, tá? Você está Deixa eu ver expert. se. Tá, vamos ver aqui. Ela tá pedindo para entrar. Vamos ver se eu. Tá, aceitei aqui. Então, já tá, agora já aceitei aqui, Miriam. Entrou. Deixa eu ver se ele entrou. Agora Ah, pode entrou. perguntar para esse Aí, pessoal André, que que está coisa aí. boa. Oi? Oi, Pode Miriam. perguntar para A Miriam, Boa a Miriam noite, que pediu para coisa fazer. boa. Eu A nunca Miriam pediu fiz isso, para. Andréia. Primeira vez que eu estou fazendo, Ai, estou olha, tá vendo? Olha o novo chegando, a oh, não, renovação do ciclo aí. chegando, estou aprendendo A as ZAC traz aí tecnologias. essa nova mudança de consciência, e aí, olha, você você. faz Sabe que algo novo, ao vivo e Andréia, a cores. Ao Andréia, vivo e a cor no celular. Essa é a melhor. Mas eu estou aqui Andréia, conversando. eu quero aproveitar, Miriam, deixa eu falar um minuto. Eu quero aproveitar para fazer um agradecimento à Miriam, porque ela foi a primeira pessoa, quando eu morei em Brasília, que me disse a constelação familiar está chegando no Brasil. A primeira pessoa, nunca me esqueço disso. Você se lembra, Miriam? Lembro, Foi ela lembro a primeira muito, muito. pessoa que avisou. Então, eu sou grata a ela por isso. E Tá? Mas eu queria estamos ouvir. juntas aí. Estamos juntas e eu acho que você deu uma oportunidade excelente de tratar disso hoje, porque essa imagem de passar o bastão é muito importante para a nossa geração. Você está É. entendendo? Ah, Que sim, o que é trouxemos muito difícil, né?
É muito difícil, porque a gente tem o conhecimento. Sim, mas eu penso assim, eu acho, por que será, quando você pensa, por que será que os presidentes, primeiro-ministros, etc., têm acima de 50, 60 anos? Não tem ninguém de 20, 30, todos estão em 50, 60, 70, porque eles têm conhecimento, uma E já estão experiência, uma riqueza. compartilhando. E Já nós estão também temos, compartilhando. né? Olha a sua Na, sabedoria, você compartilhando. Olha o na esforço que eu estou fazendo de estar aqui no aprendizado, de lidar com a tecnologia para poder ter voz, para poder compartilhar com quem está chegando e dar boas-vindas também. Que eu acho que cada um tem o seu lugar. E é o na momento visão, que a ABC está fazendo, que nós estamos fazendo esse movimento. Eu na queria visão ouvir. da na visão da antroposofia, Zach e Miriam, ela fala muito essa importância, né? Por exemplo, na hora que a pessoa ela está com aquele acúmulo de saber, de sabedoria, que é depois né, dos 40, dos 50, e aqui, por exemplo, no Brasil, nos outros lugares, aposentam as pessoas, mas se você for ver o Papa também, o Papa geralmente ele entra para ser Papa a partir dos 70 anos. E é um período de em que deveria haver aí uma tipo o encontro do Mar Negro, né, do Rio Negro com o mar, que é essa troca de sabedoria do novo com o mais jovem, né, o que está chegando. Então, Você a sabia? visão da antroposofia, ela vai dar esse olhar muito profundo aí, que é esse saber que o ser humano chega, e ele chega exatamente a partir desse tempo, dessa antiguidade, dessa vivência, dessa experiência de vida que ele acumula e que o jovem não vai ter. Né? Então, aí é um Você momento de ter uma sabia, troca. Andréia, que é uma forma de evitar o Alzheimer, você falar depois dos 50, 60, 70, você precisa falar, explicar, e aí não tem, as pessoas que têm Alzheimer normalmente não falam, não deixaram de falar, ficaram mais quietas, escondidas. Mas, enfim, eu queria ouvir das pessoas aí que consciência elas estão nesse momento, quando elas pensam em 2025. Vamos perguntar para elas, André? Que repete a pergunta sobre a consciência próspera, que muita gente entrou depois e não escutou, Ah, para eles então, escreverem. além da consciência familiar, da constelação familiar, que a gente já entende e sabe que todos nós compartilhamos uma mesma consciência com as dores, com os amores, com as tradições, com os pensamentos, etc., nós temos outras consciências. Por exemplo, consciência da escassez, consciência da prosperidade, consciência da doença, consciência da saúde, consciência da beleza, consciência da feiura. Como eu disse, a pessoa que se acha bonita, quando ela se acha bonita, as outras pessoas vão achá-la bonita. A pessoa que tem a consciência da prosperidade atrai a prosperidade. Então, é aquela coisa, quando você tem, é o que você atrai. Mas se você está na consciência da escassez, preocupado, infeliz, achando que tem que trabalhar muito, o que, que vai fazer, como é que vai fazer, etc. Então, essa consciência continua, porque, de alguma forma, nós somos os criadores do nosso destino, né? Claro que a gente tem toda essa bagagem dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, e a isso a gente precisa sempre reverenciar e agradecer, mas também nós podemos trilhar o nosso caminho. Aí o que eu queria saber é onde que as pessoas estão, que consciência elas estão para poder ajudá-las nisso. Então, vocês podem escrever aí para a ZAC, né? Qual é a sua consciência, prosperidade, insegurança, medo, projetos, o que que você. Qual é a consciência que você sente que você está nesse momento? Gostaria de A ouvir mais Maria sobre vai a falar que reverência. gostaria de ouvir mais sobre a reverência que foi mencionada. Ah, Eu ia até te sim. comentar isso com você também, É. sobre a importância da reverência, que às vezes as pessoas não sabem o Olha, que é que a gente é uma, faz, né?
mágica, é uma mágica, porque eu vi isso, eu peguei isso do Bert Hellinger, eu fui aluna do Bert Hellinger, então peguei isso dele, assisti todos os seminários dele, aqui no México, Inglaterra. É assim, você tem uma coisa, você tem alguma sensação que te incomoda, vamos dizer, medo, como ela falou, a pessoa falou medo, né? E essa sensação do medo, você não sabe o que é, mas é algo que vem nas entranhas, está em você. Então, você pode reverenciar, você pode colocar num papel, escrever medo, colocar de cabeça para baixo, né? Só para você não ficar tão olhando para isso. E você pode colocar esse medo, tipo, meio metro ou 1 metro de distância de você e reverenciar aquilo. Mas a reverência precisa ser profunda, sincera. Na hora vai vir para você o que está por trás do medo. Pode ser que tenha uma outra sensação. Vamos supor a sensação de desconfiança. Então, aí você vai trabalhar com a desconfiança. Retira o medo. No dia seguinte, ou depois de 2 dias, você vai colocar desconfiança no papel e você vai reverenciar. Aí vai vir algo assim, aconteceu isso, aquilo com meu pai quando eu tinha 5 anos. Aí você vai reverenciar esse acontecimento, até a hora que você definhar no sentido positivo esse sentimento, essa sensação, sem excluir, apenas aceitando, concordando, reverenciando, mas indo para frente. Porque quando você reverencia, quer dizer, você aceita o que aconteceu, você não está lutando contra. Então, quando você aceita o que aconteceu, você não está lutando contra, você consegue enxergar o futuro, senão você não consegue, você fica trazendo isso para você. Espero que eu tenha explicado direitinho. Será que consegui? Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, podem perguntar, fazer perguntas, que eu estou aqui. Um novo ciclo é algo que a gente, dentro da gente, a gente aceita um dia de cada vez mesmo, colocando uma imagem positiva daquilo que a gente quer, mas a gente sempre tem que ter um olho para o coletivo também. Sempre, para o coletivo e para o nosso passado, né? Jamais esquecer o nosso passado, os nossos antepassados. Às vezes, eu gosto muito de história, claro, como socióloga, né? E fico assistindo filmes assim, por exemplo, da época da escravidão nos Estados Unidos, eu fico boba de ver, meu Deus, como que a gente nunca vai conseguir pagar os pecados que nós cometemos, né? Naquela época, nos achando superior, por exemplo, né? Então, isso é algo, isso é uma das coisas. A outra sobre a mulher também, a mulher que demorou séculos para poder voltar para ser alguém. O que não é olhado não é curado, exatamente, é isso mesmo, exatamente. E a mulher também, né, a mulher com o seu, onde a gente ainda a mulher é um objeto, e a própria mulher se faz de um objeto também, né, quando ela é modelo, stripteaser, sei lá, um monte de outras coisas, ela também está se fazendo de um objeto, né, mas hoje a gente começa a perceber, meu Deus do céu, como a gente errou. E a gente tem que reconhecer e aceitar esse erro sem julgamento, né? Sem julgamento assim, eu sou melhor. Não, eu continuo também errando, eu dentro de mim continuo errando. Mas é muito legal, às vezes eu fico pensando, eu já ganhei 6 vezes na loteria, você acredita? 6. Mas não foi direto, não. Foi assim, espaçado. Não foi grande coisa, mas foi, né? $100, $500, $200, não está mal, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Mas a minha alegria é para quem que eu vou dar esse dinheiro? Minha alegria. Oba! Para quem que eu vou ajudar? Quem que está precisando? Que legal, sabe assim, esse poder de compartilhar aquilo que você sabe que é de todo mundo. Porque a terra é de todo mundo, a natureza é de todo mundo, e o ser humano é igual em todos os sentidos. Nós temos os nossos mesmos sentimentos, emoções, é por isso que a gente inicia uma constelação em grupo, com pessoas, né? Porque todos estamos vendo a nós mesmos, o que está acontecendo ali.
Eu acho que no final é isso aí, André. A não ser que as pessoas tenham alguma coisa para me perguntar. A Simona, ela comentou sobre a bondade, que eu acho que tem a ver com o que você trouxe agora, né? Sobre esse partilhar também. E a generosidade, né? O final de ano, ele tem essa vibração que as pessoas se tornam mais generosas, né? Mais humanas, né? Mais sensíveis aí, tanto que é um período que surgem muitas doações, né? As pessoas fazem muitas doações para as crianças, para as pessoas menos favorecidas, né? E tem as famosas cartinhas de presentes lá do correio, muitas doações, as religiões também, as pessoas. Então, tem uma energia, uma frequência, uma consciência, né, de Maior. próspera e de distribuição, né, de levar alegria, de felicidade. A Que consciência, também você falou bem, né, André? A consciência do Natal. A consciência do Natal. Agora, é claro que tem muita gente que fica triste, claro, porque o seu ente querido não está lá, né? E aí, mas isso é um outro assunto que a gente não vai falar agora, mais para frente, quem sabe vocês me convidam para falar sobre isso. Mas eu Mas dá penso. só uma dica, mas dá uma dica, já que chegou, Não, dá uma dica, muita coisa. só uma dica assim, de algo, porque também uma coisa que acontece também é que a perda, ela também no Natal, às vezes ela fica mais dolorida se não tem a mãe presente, se não tem o pai, se não tem algum ente querido, o marido, e de repente você pode dar uma dica, né, de uma consciência que a pessoa, uma dica só, que a pessoa possa, um exercício que a pessoa possa fazer para que ela se sinta feliz e vou te dizer uma coisa, a nós não foi dado o direito de saber o que acontece depois da morte. Não foi. Porque se a gente souber, como é que vai ser a nossa vida aqui? Então não nos é dado esse direito, tá? Mas é dado o direito de a gente aceitar e entender que essas pessoas estão em uma outra dimensão que a gente não conhece, que a gente não sabe, e que elas têm uma outra consciência. E elas estão dentro do nosso coração. E eu vou te dizer uma coisa. André, pode me retirar e dar a chance para... Tá bom, deixa eu só ver se eu consigo te tirar aqui, só um momento. Uma outra coisa interessante, a minha mãe já faleceu, claro, já faz 5 anos, né? Mais que 5. E no primeiro ano você depois... tem que saber, aqui, licença, Miriam, eu já dei o comando aqui, olha se você recebeu aí, que aqui eu coloquei já, eu te tirei do vídeo, olha se você consegue sair aí. Não sei como é que sai, aí você tem que me ensinar, sou eterna aprendiz. A gente já estava... Deixa a gente para a gente fazer um término aqui. Eu queria só contar esse caso. A minha mãe, depois de um ano, não tem problema não. Depois de um ano de falecimento, eu estava fazendo uma meditação e era o Dia das Mães. Aí eu comecei a ficar tão triste, eu falei, puxa, você podia estar aqui para a gente poder eu te abraçar e te dar um presente e tudo mais. Mas foi uma coisa tão absolutamente incrível. Parece que eu vi a imagem dela vindo para mim, sabe? E entrando no meu coração visivelmente. Foi uma coisa absurda, que me deu uma alegria imensa. Então, eu penso que a gente pode, consegue, a gente tem esse talento, a gente tem essa possibilidade, física quântica, sei lá o que, o nosso espírito, não sei te dizer, mas a gente tem isso. E outra coisa interessante, André, que eu queria falar também, para a gente terminar aqui, eu sou espiritualista, não sou religiosa, sou espiritualizada, não sou espírita, sou espiritualizada. Mas eu leio os Salmos, e os Salmos, eles têm uma vibração absurda de positiva, tá? Então, quando você lê um salmo, não uma vez, várias vezes, é como se a terra tremesse. E se você, eu vou falar uma coisa que Deus me permita falar, se você colocar um representante
para ser um salmo, ele vai tremer. Ele vai tremer. Porque aquele salmo tem uma vibração tão forte que treme, de tão interessante que é. Só para a gente poder fechar, é isso que eu queria falar. Mas eu estou à disposição, eu coloquei aí o meu Instagram, Zaki C. Meredith, @Zaki C. Meredith. Tá bom, André? Tá. E é só assim, né? Falando sobre esse momento também, né, a maioria das pessoas experimenta muita felicidade, mas quem teve uma perda, às vezes até uma perda que aconteceu no Natal, mas nesse processo de renovação do ciclo da vida e dessa consciência, essa consciência de poder estar na vida e feliz, porque quando nós colocamos no campo, né, alguém que já partiu, esses que já foram, eles estão sempre torcendo, né? Estão sempre levando a quem fica para continuar avante, para continuar na vida, para continuar feliz. Então, é um momento em que você pode também trazer essa consciência da vida e de que você pode estar feliz, que você pode estar bem, e que você também pode até olhar para essas memórias, para esses momentos, para as coisas boas que foram vivenciadas, né? Também reverenciar essa perda também, que é difícil, né? Mas isso traz força, a gente sabe que a reverência ela tem uma força muito grande. E aí você vai se permitir também esse momento em que você pode ser feliz, em que você pode estar bem, e também de dizer sim para o destino de quem já foi, né? Foi o destino da pessoa e isso é algo grande que não está no poder de mudar isso de ninguém, né? Então, isso pode trazer novos olhares, né? Um novo sentimento. O pessoal está Então, agradecendo, que bom. Eu acho que a mensagem o José Miguel entrou, o presidente do ABC entrou aí para prestigiar a sua live. Nós agradecemos aí sua presença. Amém. A gente reverenciou, José Miguel, a ABC desde o começo, todas as pessoas que seguiram a ABC, que contribuíram à diretoria atual agora e a do futuro. Então, nós fizemos uma reverência para todos, que foi muito legal, né? É isso. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar. No Instagram o tempo é um pouco menor. Eu não sei se o José gostaria de entrar no vídeo, eu posso tentar te puxar aqui, isso aqui é um pouquinho novo para mim, mas se você quiser entrar, eu posso tentar ver aqui se dá certo. Eu não sei se ele tem interesse, mas eu creio que não. E é bom que ele entrasse, né? O atual presidente já está convocando uma eleição nova, então seria bem interessante. Entra aí, Zé Miguel. Olha, ele não sinalizou aqui e a gente já está encaminhando, porque o Instagram, quando passa do tempo, ele derruba a live. Eu acho que está faltando fazer uns 5 minutos. Para não mudar a vibração, acho que a gente não deve falar sobre esse assunto agora. Eu acho que isso é algo mais lá interno, e a gente está nesse momento aqui de renovação do ciclo, da vida. Eu acho que tudo isso faz parte, mas aqui, deixa eu ver. Então, as pessoas estão te agradecendo, Zac. Maria está falando. Maria Nunes é lá de Rondônia, viu, Zac? Veio te prestigiar. Divulgou bastante a sua live. Que também bom, todos estão presentes. Eu tenho o meu Instagram também, que é Zaki C. Meredith. Aliás, só tem uma que é Zaki, né? Será que tem mais alguma pessoa que se chama Zaki? Acho que não, né? Tem? Eu não conheço, né? Penso você, mas deve ter. Acho que não. Então, gente, nós agradecemos aí imensamente a presença de todos vocês. Tá? Obrigada. E a live vai ficar gravada, vocês podem assistir. Isaac trouxe aí muita contribuição, né, sobre o início do ABC, sobre os níveis de consciência, para ter uma consciência próspera aí para 2025.
E conforme você tiver essa consciência, vai ser o seu 2025. Então, muito boas as dicas que ela deu aí. Então, muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Que a ABC agradece aí, né, a sua contribuição, agradece a Miriam também, são sustentadoras aí da associação, sempre passando as informações adiante. Né? Olha, eu só quero Então, falar é que o isso, Regis tentou gente. entrar, mas ele não conseguiu. Ele passou uma Tá. mensagem aqui. Mas eu parabenizo Ok. a você, André, e a Meredith. Gratidão, muita gratidão a todo o esforço que foi feito por todos. E que possamos, né, termos realmente cooperação e compartilharmos. E Então, a continuando em gente vai. frente. Então, obrigada. Gratidão ao Regis também, o fundador, já foi presidente, vice-presidente da ABC há muito tempo, então é outra coluna aí, né, da ABC. Então é isso, gente. Vai ter outra live também, a última live vai ser uma live, eu acho que de Natal desse ano, e aí a gente vai divulgar e estejam aqui com a gente, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Obrigada, Zac, mais André. A gente uma vai vez, se falar gratidão, depois. gratidão, Miriam. Você pode falar aí, Zac, ainda dá tempo de você falar alguma coisa. Não, Miriam, não, eu gratidão só aí pela quero presença. agradecer, não quero agradecer a live, e assim, eu preparo alguma coisa, mas depois, na hora, vem tudo diferente, sabe? Então, eu deixo, eu deixo ir. Mas é Obrigada a isso, né? você. A gente está numa troca mais É, sutil, né? e como a Então, Miriam e os falou, fenômenos acontecem, né? vamos deixar os novos tomarem conta, né? É isso mesmo, a gente precisa fazer isso também. Deixar os novos tomar conta. É a hora dos Ok. novos ensinar os mais velhos também. Em algumas coisas, não em Então tudo, né? tá. Tá bom. Então tá bom, gente. Beijo. Abraço. Um abraço a todos. Outro abração para todo mundo aí. André, vai ficar gravado, você manda para mim? Sim, eu vou mandar o convite para